Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para o nosso segundo episódio de hoje. E no nosso segundo episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre os impactos ambientais do campo. No episódio anterior, falamos sobre a relação da modernização do campo com os problemas ambientais. Depois nós falamos sobre o desmatamento. E depois falamos sobre a questão da água nessa moderna agricultura. E os problemas ambientais que a água sofre, né, turma? Agora nós vamos dar continuidade. E olha só, no nosso episódio, rapidinho, deixa eu... Aham. E agora eu queria mostrar para vocês os problemas ambientais que envolvem o solo, gente. Professor, isso é realmente... Problemas do solo na agricultura. Olha só o título aí. Problemas do solo na agricultura. Vamos nós, turma. Vamos falar sobre os problemas ambientais do solo na agricultura. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Relativos ao solo, turma. O bicho agora vai pegar. Porque o solo é a fonte, é a base, é o tudo da agricultura. Sem solo não dá para plantar, turma. O que a galerinha faz? Detona com o solo, na maior parte dos casos, para fazer sua plantação ou criação. O primeiro problema que o solo sofre, e é muito sério, é a famosa lixiviação. A lixiviação, repito, olha o termo, turma, lixiviação. A lixiviação é a lavagem do solo, devido à ação da chuva. Claro, devido ao desmatamento também. Como eu falei na aula anterior, no episódio anterior, o homem desmata para plantar. E quando o solo fica desnudado, sem vegetação, quando a chuva vem, facinho a chuva lava o solo. E a lavagem do solo, grava isso, turma. Boa noite, iniciando, a galera tá aí, Santiago, Dorival, Danilo, Clarice, e todos ligados pelas ondas. Galera, problemas ambientais do solo. Eu desmato para fazer minha plantação ou criação, retira a vegetação, quando a chuva vem, ela lava o solo. E essa lavagem é chamada lixiviação. Professor, quais os problemas da lavagem do solo? Gente, o principal deles é a erosão. A chuva não vai lavar o solo? Vai.
levando o quê? Os seus nutrientes, sua matéria orgânica, seus sais minerais, seus micro-organismos. E, professor, essa lixiviação, ou seja, essa lavagem, leva micro-organismos, sais minerais, matéria orgânica. E tudo isso vai o quê? Empobrecer o solo, porque a lavagem dos seus principais elementos vai empobrecer ele. Queimadas, que eu vou falar especificamente delas. As queimadas também comprometem o solo, porque aquecem o solo. Gente, e não nos esqueçamos que o solo ele é completo por vida, coberto por vida, seres vivos. No solo nós encontramos os micro-organismos. E aí, professor, se eu aqueço o solo com fogo, esses micro-organismos vão morrer, professor. Exatamente. As queimadas, elas expõem os horizontes do solo a altas temperaturas. E se eu aqueço o solo, essa biodiversidade, esses micro-organismos vão se perder. Isso vai deixar o solo pobre. Gente, a queimada não é muito bom para o solo. Produtos químicos, que a gente já falou. Os inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, os conservantes. Toda essa gama de agrotóxicos, insumos químicos chamados, esses produtos químicos eles vão infiltrar a turma e vão contaminar o solo. E o homem utiliza em grande quantidade? Utiliza. E quanto mais o homem utiliza em grande quantidade agrotóxicos, isso vai contaminar o solo. E o solo contaminado, isso vai deixá-lo empobrecido. E é um problema sério deixar o solo muito contaminado. E o solo, olha, nessas do Brasil, por exemplo, nessas grandes áreas de projetos agrícolas, nós temos uma contaminação excessiva do solo. Isso gera um problema muito sério. A salinização, espera aí, professor, sal no solo? Como é que a gente joga sal no solo? Com a irrigação. Agora eu não entendi. O que é que tem a ver a irrigação com o sal? Tem tudo a ver, turma. Olha, muitos lugares do planeta, como aqui no sertão do Nordeste, há milhares de anos, já foi mato. O sertão já foi mar. Onde é hoje no Nordeste o sertão, já foi mar. E devido ao movimento dessa placa tectônica brasileira, olha, nossa placa é a placa sul-americana, tá? Ela se movimenta, como todas as placas. E a nossa placa se movimentando, ela fez com que o mar regredisse, se distanciasse. O mar regrediu, o mar deixou o sal. E o sal dele que ficou foi soterrado. Ficou lá embaixo, né, nas rochas. Foi soterrado esse sal que o mar deixou. Ficou lá embaixo. Aí quando a água da chuva não infiltra, não forma o lençol, a água não vai bater lá embaixo. Ih, já entendi. A água da chuva que infiltra vai bater lá no lençol freático, que está lá embaixo, aonde tem um sal que o mar deixou, que foi soterrado. Aí a água do sertão, que está lá embaixo, que infiltrou, se mistura com o sal que o mar deixou há milhares de anos. É por isso que no Nordeste, quando a gente cava um buraco, turma, essa água ela vem salobra. Vem com muito sal. Mas o sertanejo não quer nem saber disso aí, vai plantar com ela. E planta. E colhe. E nasce, colhe, planta e planta. Aí durante alguns anos, ele irrigando com essa água que ele tirou lá de baixo, vinda com sal, esse sal ele vai decantar, turma, e vai acumular no solo. Aí depois o sertanejo escava, olha para ele, tanto sal aqui, de onde é que vem? Da irrigação, o que você irrigou com a água do subsolo que tem sal, porque há milhares de anos aqui já foi mar. E qual o problema dessa salinização? Gente, não é legal. Sal no solo vai alterar toda a sua biodiversidade, as suas reações, a existência da vida. E você vai plantar num solo salgado e a semente vai encontrar dificuldade para germinar num solo que está cheio de sal decantado. Gente, quando você escava, fica aquela capa de sal, tudo vindo, oriundo da irrigação. É um problema sério, tá?
E a compactação, eu até já falei, mas eu queria especificar também. A compactação, ela ocorre com o uso da máquina, porque a máquina pesa. Já sei, professor, a máquina pesa e essa máquina vai prensando o solo. E o gado pisoteando também vai prensando o solo. E qual é o problema do solo prensado? Gente, o solo, gente, ele é como uma esponja. O solo, ele é como uma esponja. Ele é cheio de poros. Imagine a esponja da casa da gente, lá da cozinha, da pia da cozinha, que a gente lava as louças. Aquela esponja de lavar louça, ela é cheia de poros. Pois o solo é como se fosse uma imensa esponja, cheia de poros. E por esses poros do solo é onde circulam água, nutrientes, micro-organismos, oxigênio, sais minerais. Ah, professor, então esses poros são importantes para a circulação de água, oxigênio, sais minerais, micro-organismos. É. Mas se o gado pisoteia e a máquina prensa, aí esses poros o que é que fecham, fica fechado. E se os poros ficam fechados, não há circulação de água, oxigênio, sais, micro-organismos. E se não há essa circulação, o solo fica o quê? Pobre, não nasce nada. É por isso, gente, que quando a gente planta, ou desculpa, quando a gente, numa praça, por exemplo, as pessoas, para encurtarem o caminho, vão pisando na grama, aí até diz uma frase histórica, aonde um homem pisa não nasce nada. Não é só o homem não, é qualquer animal. Onde o animal pisa, compacta o solo, não circula nutrientes, porque os poros fecham, aí o solo não consegue germinar uma semente. Aí não nasce nada. Ah, professor, é por isso que quando a gente está passando na praça, a gente observa os lugares que as pessoas pisam, fica aquele rastro, não nasce, fica o capim do lado e do outro, e naquele, onde a gente não nasce. E imagina uma imensa propriedade com gado, com máquina. Isso, olha, gente, isso ocorre muito nos cerrados, a questão das máquinas. Os agricultores utilizam muitos tratores, colhedeiras, aquelas imensas caminhões, né, para colher, para plantar e tal. E aquele meio monte de máquina vai compactar o solo. Isso está comprometendo a fertilidade do solo nos cerrados. A questão do gado desculpa, a questão do gado é muito na Amazônia e no Pantanal. Pantanal que eu diga, gente. Olha, o Pantanal, ele fica no Mato Grosso, pegando terras do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, gente, estão entre os maiores rebanhos bovinos do Brasil e do mundo. Mato Grosso do Sul é onde mais se cria gado no Brasil. E esse gado o quê? Pisoteia o solo, compactando o solo, deixando o solo, empobrecendo o solo. 3 minutos, por favor.
Estamos de volta pelas ondas do canal Educação. E aí, turma, falando aí sobre essa realidade do campo. Isso é uma realidade do campo. Problema da agricultura. O problema é muito sério, turma. O campo brasileiro vem sofrendo muito, como eu falei para vocês anteriormente. Olha só, acompanha a leitura. A atuação das atividades humanas no campo, principalmente atreladas à esfera econômica, resultou em um conjunto de problemas ambientais. Os impactos no meio ambiente, que são provocados pelas atividades humanas, geram a transformação de elementos naturais como água, solo e o ar. O desmatamento e as queimadas são problemas ambientais muito comuns no campo. Eles geram a perda da cobertura vegetal nativa. Exatamente, turma. Queimadas, como eu falei anteriormente a vocês. As queimadas, gente, é um problema muito sério. As queimadas, elas geram perda da cobertura vegetal. Isso é um grande impacto que estamos vivendo devido às atividades humanas que estão ligadas intimamente à esfera econômica. A esfera econômica. Então, o homem querendo a ganância por dinheiro, desenvolvendo atividades que cada vez mais explora a natureza, e isso vai gerando sérios impactos. Mas eu queria falar especificamente das queimadas. Professor, como você já falou, que as queimadas empobrecem o solo. Exatamente. A pergunta é, para que se toca fogo? Por que o homem faz queimada? Quais os motivos das queimadas? Gente, o homem faz queimada para plantar, para colher, para limpar. Para plantar? Claro, gente. O homem, como você já sabe, ele não planta no meio das árvores, na maioria das vezes. Aí ele tem que limpar a propriedade. Qual era o certo? Era ele contratar pessoas ou máquinas para retirar a vegetação, fazer o desmatamento, a limpeza, né? Só que ele não quer gastar dinheiro contratando pessoas para limpar, muito menos máquinas. O trator dele, mais barato, é o fogo. Tocando fogo, ele limpa a propriedade, né? O problema não é nem tanto tocar fogo, gente. O problema é o descontrole do fogo. O homem quer plantar em 5 hectares, ele queima 30 hectares. Para que isso tudo? Professor, mas como é que o homem faz para controlar o fogo? Para ele não se espalhar. Eles fazem o chamado isolamento da área, desmatando nos seus arredores. É um corredor de desmatamento. Se eu quero plantar em 5 hectares, os arredores desses 5 hectares, eu faço o desmatamento só nos arredores. Aí dá um espaçamento. Eu isolo através do desmatamento pelo perímetro. Aí quando começar a pegar fogo, o fogo só vai ficar dentro, porque ele não vai alimentar lá fora. Porque está isolado. A vegetação foi desmatada na beira, nos lados. E aí, o problema é que o agricultor nem com isso quer gastar. Então. O agricultor pensa, eu quero é queimar, meu amigo, porque eu quero é limpar a propriedade. Um outro objetivo de queimar é para colher. Espera aí, professor. Queimar para colher? Exatamente. O homem faz queimada para colher cana de açúcar. Porque quando vão cortar cana, gente, se ela tiver verde, tem mais massa para cortar. E tem muito inseto, cobra, essa coisa toda. Aí, o que eles fazem? Tocam fogo, porque aí o fogo ele mata os insetos, as pragas, né? E diminui a massa para cortar a cana. Ah, professor, quer dizer que nesses projetos de corte de cana, antes de cortar a cana, o boia fria chamado, né? Eles tocam fogo para diminuir a massa e para
Diminuir o número de insetos, cobras, essa coisa toda. Um outro motivo para fazer queimada é interessante. Porque às vezes o agricultor encontra na sua propriedade muito inseto, muito fungo, muita bactéria. Aí ele não quer gastar dinheiro com inseticida, não quer gastar dinheiro com fungicida, bactericida. Aí qual é o agrotóxico dele que mata? É o fogo, já. Ah, professor, então o homem toca fogo aí para limpar, para colher, para acabar com as pragas. E o fogo, professor, quando é... Ele polui o ar, gente. Olha, gente, uma coisa muito séria que eu vou dizer para vocês. Eu vou fazer uma comparação muito interessante. Imaginemos as pessoas que têm cofres de guardar moeda em casa. Quando você tem um cofre, você vai guardando moeda durante meses, até anos. Eu mesmo tinha um cofrinho que eu guardava meu dinheiro de moeda, de troca. Eu fui guardando. Toda moeda eu botava no cofrinho. Eu dizia assim, quando eu for fazer uma compra, eu tenho essas moedas. E já fiz isso, algumas vezes. Aí eu passava meses, até mais de ano, guardando dinheiro. Ixi, mais de ano, 1 ano, 2 anos. Guardando toda a moeda no cofre. Aí quando o cofre estava lotado e eu estava precisando de dinheiro, o que eu quebrava o cofre. Na hora que eu jogava o cofrinho no chão, gente, espalhava aquela moeda no chão, era a coisa mais bonita do mundo. Professor, o que tem a ver essa história com a aula? Tudo. Uma árvore, gente. Uma árvore. Ela é igual a um cofre. Imagina o cofrinho de guardar moeda. Imagina uma árvore. Imagina moedas que você vai colocando de vez em quando. Todo dia, sei lá. Pois imagina a poluição que todo dia a árvore foi guardando. Porque a vegetação, ela absorve gás carbônico e quando ela libera purificado. Ó, se ela purificou, então ela guardou para ela. Aí tu imagina uma árvore de 50, 60, até mais, 100 anos, que passou esse tempo todo guardando a poluição todo dia, o excesso da poluição, ela foi guardando dentro dela, igual o cofrinho que foi se guardando moeda dentro dele. Na hora que eu joguei o cofrinho no chão, quebrou as moedas e saiu tudo de uma vez. Pois é que vale a queimada, gente. Na hora que uma árvore pega fogo, no momento que ela está pegando fogo, ela vai liberar todos os poluentes que ela guardou durante toda a existência dela. Aí tu imagina uma floresta como a Amazônia, que tem árvores de décadas, que passaram décadas absorvendo poluente. Na hora daquele fogo, gente, todos os poluentes subiram para a atmosfera naquele momento. É, gente. Então a queimada, gente, ela libera os poluentes das árvores. As queimadas, elas aquecem o solo, expõem os horizontes do solo ao fogo. As queimadas poluem o ar. O Brasil é o país que mais polui o ar no mundo em queimadas agropecuárias. Nós somos os campeões em queimadas agropecuárias. É um problema muito sério. E apesar dessa moderna agricultura que nós temos no Brasil, apesar dessa moderna agricultura, a prática da queimada é muito feita no Brasil. Acabei de falar que o Brasil é o maior lançador de poluente em queimada, ou seja, é o país que mais pratica queimadas agropecuárias, viu, gente? Tem que lembrar que são queimadas agropecuárias. Beleza, turma? É um problema sério que a gente vem vivendo no campo, muito sério. A erosão e compactação, olha aí que eu até já falei delas, são considerados problemas ambientais.
Eles são intensificados por meio do manejo inadequado do solo pelas atividades agropecuárias. A predação dos recursos naturais do campo resulta em um cenário de esgotamento dos recursos naturais. O Brasil é um dos líderes no registro de problemas ambientais rurais. O país é reconhecido internacionalmente pela elevada destruição do meio ambiente. Não é brincadeira não, gente. O Brasil, como eu já falei anteriormente, né? E é um problema sério essa questão do manejo inadequado do solo. Essa imagem aqui, ela define o que eu estou dizendo. Esse solo vai ser erodido, o sol vai bater nele, não vai ter fertilizante natural, porque desmataram. E nesse desmatamento, nós vamos ter um grande empobrecimento do solo. Porque o homem, gente, ele faz esse processo muito exagerado no solo. A monocultura é um problema para o solo. Monocultura. Na realidade, o homem, ele, quando quer plantar um produto, só planta um produto. E o problema da monocultura é que ela desgasta demais o solo. Se você plantar culturas diferentes, cada cultura vai explorar um nutriente diferente. Mas se você planta um só produto, ele vai consumir só aquele nutriente dele, aí vai esgotar o solo. Por exemplo, a soja, ela consome basicamente os mesmos nutrientes do solo. Se eu plantar só soja, ela vai consumir os seus nutrientes, aí vai esgotar. E qual a solução, professor? A solução, turma, é fazer a rotação de cultura. Quando eu plantar soja, que eu colher, eu planto milho. Quando eu colher o milho, eu planto algodão. Aí se eu ficar fazendo essa rotação de cultura, cada uma, o milho, a soja, o algodão, cada um consome o seu nutriente específico. Se eu plantar o milho, que consome os seus nutrientes, quando eu for plantar, eu plantar soja depois, a soja já exige os nutrientes dela, o milho exige o nutriente dele. Quando eu estiver plantando soja, o do milho se recupera. Quando eu plantar o do milho, o da soja se recupera, o do algodão. Marcelo, por que os agricultores não ficam fazendo essa rotação de cultura? Porque eles querem ganhar dinheiro. E como eles querem ganhar dinheiro, eles querem, vamos fazer o seguinte, como a gente quer ganhar dinheiro, o que é que está dando dinheiro hoje? É soja, vou plantar só soja. Rapaz, planta aí alternando com milho, com algodão, com girassol, que dá para virar o óleo, você pode vender, né? Eu vou para soja, porque soja é o que está dando dinheiro. Aí, gente, se eu vou plantar só soja, como eu falei já, o solo vai desgastar só aquele nutriente aí vai ficar empobrecido. A monocultura, ela gera até pragas e doenças, os famosos agrotóxicos que vão tentar... porque é o seguinte, se eu planto só soja, aí aquela imensa plantação só soja, se der uma praga da soja, ela vai se espalhar numa imensa plantação, gente, é lógico. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou plantar, se eu só planto aquilo. Eu não posso me dar esse luxo de ficar na monocultura, porque a monocultura ela vai desgastando e vai consumindo e vai explorando o solo. Então a gente tem que começar a rever. Mas os interesses do comércio, da exportação, da demanda lá fora do Brasil, ok. A gente tem sim que se preocupar com o mercado, lógico, e aqui contra o mercado. A exportação, a valorização dos clientes lá de fora, ninguém. Mas a monocultura gera pragas resistentes. A monocultura, ela empobrece o solo, porque consome só o seu nutriente. A monocultura, gente, ela compromete. Porque quando a gente produz um só produto para vender lá fora, no dia que eles não querem comprar, a gente quebra aqui dentro. O exemplo é o café brasileiro lá nos anos 30. De que vivia o Brasil?
só de vender café naquela época. Quando os Estados Unidos quebraram, na crise de 29, nós simplesmente só vivíamos de vender café. Então, se um país vive só de vender soja, no dia que o comprador lá de fora deixar de comprar, ele vai quebrar, o Brasil vai quebrar. É igual os países que vendem só petróleo. No dia que a produção de o consumo de petróleo cai, ninguém quer comprar, eles sentem, porque só vive de vender petróleo. Pois um país que só vive de vender determinado produto agrícola, no dia que deixar de comprar lá, ele vai quebrar. Chama isso aí de economia rentílica. Vive só da renda daquele produto. Isso é um problema muito sério. Olha aí, a questão ambiental envolvendo a questão econômica. A questão econômica no campo. Beleza? Acompanha a leitura aí, galera. Olha só. Ainda falando dos problemas ambientais do campo. Acompanha a leitura. As principais consequências dos problemas ambientais rurais estão atreladas à perda da qualidade ambiental dos ecossistemas. A perda da qualidade de vida da população, assim como a dificuldade no acesso à água e os alimentos também são consequência dos... Olha, gente, eu estou querendo dizer para vocês que os problemas ambientais, além de afetarem principalmente a natureza, nos afetam também, gente. Se a água está esgotando, a gente vai sentir a falta d'água. Se os solos estão ficando pobres, a gente vai sentir no prato, na mesa. Se o ar está poluído, nós vamos sentir a poluição desse ar. Se está tendo um aquecimento global, a gente vai sentir, gente. Se a gente está usando o agrotóxico na agricultura, a qualidade dos alimentos caindo, a gente vai sentir, gente. É, professor. Então nós vamos ser vítimas também. Essa gama de problemas ambientais não afeta só a natureza, não. Também afeta o homem. Porque a gente precisa do solo, da água, do ar. A gente precisa de alimentos, mas de qualidade. Hoje nós estamos numa verdadeira guerra aos agrotóxicos. Porque, graças a Deus, começaram as conscientizações dos problemas dos agrotóxicos. As pessoas consumiam desenfreadamente. Hoje não, o espírito crítico, né? Até porque os alimentos estão gerando doenças. Esses alimentos cheios de agrotóxicos ou coisa desse tipo estão gerando doenças. Aí os médicos, os pesquisadores foram atrás, isso aqui é agrotóxico. Aí começaram as críticas severas ao consumo de agrotóxicos, tanto no Brasil pelo mundo. Mas o Brasil ainda é muito flexível. O Brasil ainda gosta de consumir muito agrotóxico que vários países nem utilizam, nem de longe, e nem compra de quem utiliza. Aí é um problema para a economia brasileira. Porque a gente está cada vez mais produzindo produtos com agrotóxico e lá fora o mercado está cada vez mais exigente. Eles estão cada vez mais exigentes no consumo de agrotóxicos. Fechando as portas mesmo, turma. Lá fora, eles estão fechando as portas para países que produzem com agrotóxicos. Aliás, os da lista deles. E o Brasil tá nem aí. Cada agricultor não pensa no coletivo. Eu estou tendo mercado, mas vai chegar um momento que a gente vai perder mercado devido ao uso indiscriminado dos famosos agrotóxicos. A gente tem que começar a rever essa questão do consumo dos agrotóxicos pelo Brasil. Isso é um problema sério, turma. Olha aí, ó. Acompanha a leitura. Os problemas ambientais rurais estão diretamente relacionados à transformação do espaço natural pelas atividades produtivas. A fixação do homem no campo e o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias culminaram em um conjunto de ações que se refletiram na intensa modificação do espaço. Logo, a implementação e a consequente expansão das atividades humanas no campo causaram um rol de problemas ambientais. Gente.
O homem foi substituído pela máquina, turma. Veio embora para a cidade. O êxodo rural. Hoje, lugares que tínhamos dezenas e até centenas de trabalhadores, hoje nós temos máquinas. Então, essas atividades modernas, até isso elas provocam. O desemprego do trabalhador, que vai gerar o êxodo rural. E vocês sabem que o êxodo rural é a fuga do homem do campo para a cidade. É um problema sério que a gente vem vivendo nas nossas cidades. E a questão ambiental está intimamente ligada a essa realidade da produção moderna no campo. Esse cenário se intensificou nas últimas décadas por meio do incremento de tecnologias, olha aí, ó, que possibilitaram uma maior modificação do espaço rural e a consequente alteração das suas características. Nesse contexto, o marco foi a chamada Revolução Verde, iniciada a partir da segunda metade do século XX, por meio da modernização da prática agrícola, com vistas a uma maior produção de alimentos. Gente, essa Revolução Verde, que eu até já falei em aulas anteriores, essa Revolução Verde foi um conjunto de tecnologias que se espalhou pelo mundo a partir de laboratórios, centro de pesquisa, agrotóxicos, correção de solo, projeto de irrigação, máquinas no campo. Foi justamente a partir dessa Revolução Verde que o campo começou a se modernizar e isso gerar a grande produção alimentar seguida de grandes problemas ambientais. A adoção de tecnologia nas práticas agropecuárias, como o emprego de mecanização da agricultura e a utilização de sementes transgênicas, potencializou os impactos ambientais no espaço rural. Portanto, as atividades primárias de agricultura e pecuária estão entre as principais causadoras dos problemas ambientais rurais. É isso mesmo. A combinação genética, a biotecnologia, porque os transgênicos são sementes geneticamente modificadas. E essas sementes geneticamente modificadas alteram os alimentos. E aí a gente começa a consumir alimentos que a gente nem sabe a procedência dele, porque essas sementes foram geneticamente modificadas. Isso é um problema muito sério. Olha só. Os problemas ambientais rurais estão atrelados à transformação do espaço natural do campo por meio de atividades humanas, em especial o desenvolvimento da prática como a agricultura e a pecuária e o extrativismo. Logo, os principais problemas ambientais rurais estão relacionados à atuação do homem sobre o espaço. É que eu falei para vocês, né? O homem está cada vez mais transformando o seu espaço através das suas atividades. A poluição da água é um dos principais problemas que a gente falou, né? Esse tipo de poluição está ligado à destinação incorreta dos resíduos do curso da água, como córregos, rios. Um dos principais elementos que gera esse tipo de poluição é a utilização dos agrotóxicos. Exatamente como eu falei para vocês, os agrotóxicos contaminando a água. É um problema sério, todo. Já a poluição do solo é caracterizada pela deposição de poluentes, principalmente produtos químicos usados na produção agropecuária, de forma incorreta no solo. Esse tipo de poluição também é causado por agrotóxicos. Como eu te falei, a poluição do solo através do uso dos agrotóxicos. E a supressão da vegetação, em especial por meio do desmatamento e queimadas, é um dos principais problemas ambientais encontrados no campo. Desmatamento é realizado para a exploração da madeira, assim como outros bens naturais. Como eu falei para vocês, o desmatamento e as suas consequências. Aí você tem a modificação das condições naturais, principalmente devido à erosão e compactação do solo. Gente, o solo e seus problemas. Beleza? E aí deixa essa questão para vocês. Lembrando que os problemas ambientais cada vez mais vão crescer no Brasil, porque
Cada vez mais o Brasil está se modernizando, produzindo mais alimentos, gerando mais riqueza, e tudo isso pode comprometer. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Neles falamos sobre a modernização do campo e suas consequências. Solo, água, ar, desmatamento, queimadas, agrotóxicos, produtos químicos. Espero ter contribuído para o entendimento dos problemas ambientais. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, anotação de vocês. Que tenham um bom resto de aula, uma boa noite, um bom resto de semana. Um abraço, valeu, turma!